Então vamos lá para mais uma aula de Natureza e Sociedade. E agora nós vamos falar sobre costumes indígenas. Nós já falamos sobre as lendas, né? As lendas indígenas. E aí agora nós vamos aprender sobre os costumes indígenas. Existem muitos povos indígenas no Brasil. Não só no Brasil, né? Existem indígenas em outras partes do mundo também. Mas aqui no Brasil existem diferentes povos, são tribos diferentes. E aí os indígenas, eles possuem alguns costumes. Eles não são como nós, por exemplo, que vão ao supermercado comprar nossa alimentação, né? Os indígenas, eles caçam. Eles caçam na floresta animais. E aí, para que eles possam caçar, eles têm toda uma estratégia, um jeito de não fazer barulho. Eles montam armadilhas para pegar alguns animais, os que eles podem comer. Eles criam formas de pegar os animais, né, para pegar a alimentação deles. Não só animais, eles comem também as frutas, né, onde eles podem pegar frutas nas árvores, e aí eles também pescam. Eles pescam diferente do que, na maioria das vezes, diferente do que nós somos acostumados, né? Eles pescam com lanças. Nós pescamos com a vara, né, o anzol. Eles pescam com as lanças. E aí também os povos indígenas, eles têm algumas danças. Cada tribo indígena tem a sua própria dança, né? São os seus rituais de danças, tem os seus costumes de dançar. E aí eu vou mostrar agora um vídeo para vocês de uma dança indígena rapidinho, só para vocês verem como é, para que vocês possam ver como é a dança indígena. Então vejam aí rapidinho. Vocês viram como são as danças indígenas? É diferente, né? Essa foi uma das danças, mas existem outras danças indígenas também. E aí eles também fazem pinturas no rosto. A gente já viu na televisão, né? Algumas pessoas até já foram, quando a gente vai visitar algumas aldeias indígenas, dá pra fazer a pintura no nosso rosto. E aí é bem bonito. Essa é uma das artes dele, né? E eles fazem umas pinturas lindas. E eles também têm o costume de fazer cestos para que eles possam guardar as coisinhas deles, as frutas e algumas outras coisas. E aí eles também se reúnem para contar histórias. E algumas dessas histórias são lendas, as que nós já aprendemos. Como é que eles contam essa história, né? Eles se reúnem em círculo e aí deixam uma fogueira acesa para aquecer o ambiente. E aí eles começam a contar histórias. Como eu já disse, algumas são lendas, né? Como a gente já aprendeu a lenda da mandioca. E aí tem várias outras histórias que eles contam e aí vai passando de geração para geração. E eles não deixam esse costume deles se acabar, né? Vai nascendo novos e eles continuam com os mesmos costumes. Então esses foram alguns dos costumes que eles têm, né? Que a gente pôde falar um pouquinho deles. Vamos relembrar qual é o costume de a caça, né? O que é caçar? Eles procuram alimento, né? Eles vão pro meio da floresta caçar animais. A pescaria, que é um pouco diferente do que a gente vê na TV, nos desenhos, né? É com lança. Eles fazem grupos de dança, eles têm as danças dele, eles fazem pintura no rosto e no corpo, se reúnem para contar histórias, né? Então, quando a gente se reúne às vezes em casa, né, para contar uma história, é um dos costumes indígenas. Pintura em corpo que a gente também faz às vezes na escola, né, usa tinta para pintar, também é um dos costumes trazidos pelos indígenas que a gente aprendeu, né?
e aí as danças deles, que são diferentes também. Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os indígenas, né? A gente já aprendeu sobre as lendas, agora sobre os costumes dele. Nas próximas aulas vamos aprender mais algumas coisinhas. Até porque nós somos descendentes indígenas. Como assim descendente, né? O Brasil, ele tem muitos indígenas, principalmente no Amazonas, né? No Amazonas é onde tem mais indígenas, na Amazônia, né? Então, nós precisamos aprender um pouco mais sobre o nosso povo, né? Então é isso, guarde na cabecinha de vocês.